Olá, meninos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é o protocolo que a gente utiliza para fazer a nossa navegação web, né? A gente tem a parte cliente e a parte servidora, tá? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, cliente. Quem é a parte cliente do protocolo HTTP? É o browser. Browser é o nosso navegador, tá? Ele pode ser o Google Chrome, ele pode ser o Firefox, o Opera, qualquer navegador é uma parte cliente do protocolo HTTP. Isso significa que dentro da implementação do navegador tem uma partezinha lá que é a implementação do próprio HTTP. A mesma coisa acontece com o servidor. O servidor HTTP é o servidor que armazena os sites, que armazena as páginas que vão ser distribuídas depois para os clientes. O servidor HTTP, por exemplo, a gente usa no Linux o Apache e na Microsoft o IIS. A gente estuda aqui nesse capítulo duas versões do HTTP, um HTTP 1.0 e o outro o 1.1. Ainda queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: o protocolo HTTP está implementado no cliente e no servidor, como a gente viu, mas ele também é o responsável por criar o padrão do pedido e da resposta HTTP, ou seja, essas mensagens de pedido e resposta, elas também fazem parte do protocolo HTTP. O protocolo HTTP é um protocolo que não guarda estados, tá? Se a gente fizer uma visita a um servidor web qualquer e 3 ou 4 dias depois voltar, ele não sabe que você está voltando, exceto por um mecanismo que foi criado depois, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, chamado cookie. O cookie, ele possibilita justamente isso, que o HTTP guarde quem é que esteve na página e quem voltou. O protocolo HTTP ele roda sobre o protocolo de transporte TCP. Ele abre uma porta 80 no servidor, então o servidor web fica ouvindo na porta 80. Ele aceita várias conexões do cliente. As mensagens HTTP são as mensagens do protocolo da camada de aplicação, trocadas entre browser, que é o navegador, e o cliente, que é o servidor HTTP. E encerra a conexão logo a seguir. Aqui tem uma simulaçãozinha de trocas de mensagem e de resposta, tá? Lembrando que o que muda aqui nessa transparência é o seguinte: no HTTP 1.0 as conexões eram não persistentes. Então, a cada documento enviado de volta, o HTTP fechava a conexão TCP. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte: imagina uma página igual essa do exemplo aí, que ela tem um arquivo texto, que é o index.html, e mais 10 objetos linkados, mais 10 figuras nessa página. Isso significa que eu preciso transferir da rede para a minha máquina 11 objetos para conseguir ver a página inteira. Então, é primeiro transferido o objeto principal e depois é requisitado cada um dos 10 objetos seguintes. Lembrando que no 1.0, a cada objeto transferido, a conexão TCP é fechada, e no 1.1, não, a conexão fica aberta e vai ser fechada só por inatividade, tá? Ou por um tempo configurado no servidor. Então, aqui eu expliquei as não persistentes e as persistentes. Aqui é o formato da mensagem. Repara que essas linhas do cabeçalho HTTP, elas podem ser mais ou menos, tá? Elas podem entrar ou não entrar, elas não são obrigatórias, elas são opcionais. Com exceção da primeira, que é sempre obrigatória e que começa sempre com get, post ou head, que vocês viram lá em HTML. Aqui é o desenhozinho, tá? Essa mesma mensagem que está aqui em texto, ela está aqui em desenho. Aqui é o formato da mensagem resposta. Isso aqui é muito interessante, ó. Repara que aqui em cima tem um código, tá vendo? Esse código é o que a gente vê nessa segunda folha aqui, nessa segunda transparência. Para cada código desse, tem ele equivale, né, a uma ação. Então, por exemplo, toda vez que uma mensagem é enviada ao servidor, e o servidor retorna uma resposta começada com 200, é porque a mensagem foi efetivamente processada de maneira correta. Se ela retorna começada com 300,
ela foi movida permanentemente. 400 é um bad request, 404 not found, a gente vê muito not found, né, quando a gente tenta acessar uma página que não existe, e o 505 eu vejo pouco, o HTTP version not supported. Hoje já está tudo bastante atualizado. Aqui é um testezinho para fazer em casa, mas não é necessário não. Lá na rede do IFET não dá para fazer esse teste. Aqui em casa vocês conseguem fazer e é interessante para vocês saberem que dá para navegar sem navegador. Ou seja, você vai receber um monte de mensagem de texto, mas é uma navegação. Aqui fala um pouquinho de HTML. HTML, que vocês já viram. Um pouquinho de autenticação dos formulários HTML, tá? Isso não tem muita importância para a gente aqui, não. Os cookies são importantes, tá? O servidor ele envia cookie ao cliente na mensagem de resposta. Então, é set cookie e põe um número ali. Esse número é criado na hora. Isso significa que, ao mesmo tempo que o servidor envia esse cookie ao cliente, ele também grava um arquivo texto no HD do próprio servidor com essa identificação. E nesse arquivo, ele coloca todas as preferências deste usuário. Então, o cliente apresenta um cookie nos pedidos posteriores, tá? O browser faz isso de maneira transparente, você nem vai ficar sabendo que ele apresentou esse número para o servidor. E aí o servidor sabe que foi você que esteve lá há pouco tempo e te manda as coisas que você gostaria de comprar, ou que você viu na página na hora que você entrou. Servidor casa cookie apresentado com a informação gravada dentro do próprio disco, né? Faz a autenticação e lembra as preferências do usuário. O GET condicional também é uma funcionalidade muito interessante, porque poupa bastante tempo o protocolo. Toda vez que uma página é solicitada, a primeira coisa que a gente faz, quer dizer, a gente não, o navegador faz, é dar uma olhadinha no cache do disco para ver se essa página já não está lá. Se tiver, ele faz uma pergunta ao servidor se essa página foi ou não modificada depois da data de armazenamento dela. Se ela for modificada, o servidor envia as modificações. Se não foi modificada, a própria máquina onde foi achada a página apresenta a página que estava em cache para o usuário. Proxy, como o próprio nome diz, é o procurador, né? É um cara que fica na nossa saída da internet, geralmente nas redes corporativas, ele fica ali na beiradinha da nossa rede e ele faz todas as buscas para a nossa rede para evitar que a gente perca tempo buscando a mesma coisa. Então, por exemplo, isso funciona bastante para equipes que trabalham dentro de um mesmo assunto. Então, por exemplo, as páginas acessadas no laboratório da aula de redes, em geral, são as mesmas páginas. Então, quem faz a busca para a gente é o proxy, e o proxy devolve para cada uma das pessoas ali dentro da sala essa mesma resposta. Então, não é preciso uma conexão nova para cada computador do laboratório que estiver entrando. Por que usar cache, né? O cache é interessante porque as páginas mudam menos do que a gente imagina, a maioria das páginas mudam menos do que a gente imagina, então você diminui o tráfego no enlace externo. Você você gera tráfego só no enlace interno para buscar as páginas armazenadas em cache. Então, o cache está próximo do cliente, o tempo de resposta é menor, diminui o tráfego nos servidores mais distantes. Beleza, fechamos o HTTP aqui.